Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC não presencial da área de Ciências Humanas. Esperamos que todos estejam bem e se cuidando. Para que nossa formação transcorra sem intercorrências, pedimos que mantenham os microfones e câmeras desabilitados, para que não tenhamos ruídos durante a apresentação. Informo que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais, serão encaminhados posteriormente às unidades escolares. Solicitem aos professores coordenadores o link para acesso à gravação. Desde já, a gente disponibiliza na tela o link para acesso aos materiais que serão utilizados na formação de hoje. Ele encontra-se na tela e também disponibilizado no chat. Ao final da nossa reunião, solicitaremos uma breve avaliação. Solicitamos que vocês, por gentileza, respondam, pois essa avaliação é muito importante para o redirecionamento das nossas práticas. Para dar início, portanto, à formação de hoje, eu passo a palavra à diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Irma. Bom dia, Irma. Bom dia a todos. Bem, pessoal, na formação de hoje, pretendemos aprofundar, nossas orientações quanto ao trabalho, quanto ao plano de recuperação e aprofundamento, que já iniciamos as orientações com vocês no ATPC passado, todos nós sabemos que essa semana nós encerramos o terceiro bimestre. Estamos na semana também de estudos intensivos, semana da SEI, e é o momento que nós temos para pensarmos agora o quarto bimestre, que inicia a partir já da final da semana que vem, Então, agora no quarto bimestre, que nós estamos chegando, ao final do ano, é o momento que nós temos que pensar, nós temos que refletir como que nós vamos fazer. Porque ao mesmo tempo que nós vamos encerrar o ano, nós temos que prepará-lo para o próximo ano letivo, Então, a proposta de hoje também é isso, é refletir, é pensar como que nós vamos fazer, Qual o caminho a tomar, por onde começamos, o que vou trabalhar com os meus estudantes agora no quarto bimestre, O que a gente fez até agora, o que eles fizeram, o que eles cresceram, o que eles avançaram na aprendizagem, E vamos trabalhar um pouquinho mais, encerrando esse ano, para que eles tenham oportunidade, que eles tenham a possibilidade de dar continuidade de estudos para o próximo ano, certo? Então, a formação de hoje, a proposta de hoje é justamente essa reflexão sobre agora o quarto bimestre, sobre como nós vamos encerrar esse ano de 2020, tá? Passo a palavra para início da formação. Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso ATPC, que a gente possa hoje auxiliá-los da melhor forma possível, dando continuidade à nossa formação. Os objetivos já estão na tela, o nosso tema é continuidade ao processo de recuperação e aprofundamento e trazer um pouquinho para vocês aí de algumas sugestões, de algumas ideias para auxiliá-los nesse dia a dia. E também estamos numa semana muito especial, a semana dedicada aí aos professores também, que a gente possa cada vez mais fortalecer esse reconhecimento que o professor precisa, porque ouvi sempre dizer que não é uma profissão que nós temos, que é uma missão, e que possamos hoje, nessas homenagens da semana, sempre ter esse reconhecimento e que possamos auxiliá-los nesse caminhar, que é exatamente essa nossa intenção, poder ajudá-los. Vamos dar início aqui na nossa sensibilização. Trouxemos 5 imagens para vocês. Eu só vou desabilitar a câmera para economizar um pouquinho aqui. Essas imagens, para quem não está vendo ou não conseguiu carregar ainda,
São 5 momentos, são 5 atitudes bastante corriqueiras, né, às vezes nos lares dos nossos alunos ou até mesmo no nosso dia a dia. A primeira, de uma forma bem áspera, pode ser a professora, pode ser a mãe, pode ser uma pessoa próxima e diz assim: é melhor nem tentar, não é? E a carinha da criança. A segunda, a criança tentando ali fazer, eu explico como fazer, de uma forma bem áspera também, né? 3, está errado. A 4, como você diz isso? Gente, os microfones, por favor, vamos desabilitá-los. A 5, mude de atitude ou você vai fracassar. Pergunta inicial: como as atitudes impactam o processo da aprendizagem dos estudantes? Pensemos lá, esse material é um material que auxilia pais, é um material de inspiração de psicologia, o site está aqui embaixo, muito legal, dá uma margem muito bacana, mas vamos pensar, como as atitudes impactam o processo da aprendizagem dos estudantes? São frases, mas como elas podem impactar? Como as atitudes impactam? Abrindo para o chat, quem gostaria de falar? A contribuição pode ser no chat ou levantando a mão com a funcionalidade de pedir a voz, tá bom? Aí abre o microfone. Como as atitudes impactam o processo da aprendizagem dos estudantes? Quem gostaria? É sempre muito bacana ouvir vocês, a participação de vocês sempre é muito importante. Helena, baixa autoestima. Bom dia, Helena. Muito obrigada. Baixa autoestima, muito bem. Como as atitudes impactam o processo de aprendizagem dos estudantes? Olhem as frases, hein? É melhor nem tentar. Deixa que eu explico como fazer. Tá errado. Como você diz isso? 2 mais 2 é igual a 5. Mude de atitude ou você vai fracassar. Ana Geise, insegurança. Bom dia, Ana. Obrigada pela participação. Marlene, bom dia, Marlene. Aprender com os erros. Bem, muito obrigada. Célia, o contato de forma positiva faz o aluno a querer rever suas atitudes e tentar novamente. Muito obrigada, Célia. Como as atitudes impactam. Vamos agora, então, obrigada a participação. Elaine, o estímulo, podem colocando no chat, o Egídio vai acompanhando e vai colocando. Então, como as atitudes impactam? Observe agora o nosso próximo slide. Quando a gente fala em socioemocional, a ideia hoje é exatamente a gente pensar na prática e, às vezes, pequenas atitudes fazem muita diferença. Admilson, bom dia, Admilson. Nenhuma dessas ações vai proporcionar uma boa aprendizagem, sem dúvida, né? Obrigada, Admilson. Marta, motivação e incentivo são necessários. Sem dúvida, Marta, obrigada. Olha a diferença da imagem 1 agora. Não se renda, você consegue. Olha aí o socioemocional, a autogestão,
auxiliando na determinação, na responsabilidade, na persistência, no foco, na organização. Olha, 2, gosto das suas ideias. Vai dando um ânimo, né? As frases vão dando um ânimo para quem está ali desenvolvendo, para quem está trabalhando. Desenvolver a resiliência socioemocional. A emocional aqui no caso, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Aprenda com seus erros. Abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Você é inteligente, tente de novo. Amabilidade, empatia, respeito, confiança. O caminho para o sucesso está na atitude. Engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Nas pequenas atitudes cotidianas, podemos fazer muita diferença na vida dos nossos alunos. Quando nossos estudantes, principalmente os que são mais vulneráveis socialmente, as frases anteriores são muito presentes na vida deles, muito forte na vida deles. Quem nunca ouviu um aluno reclamar que, às vezes, um estudante, né, Gigi? Um estudante reclamar que em casa ele vai socializar os sonhos e muitas vezes fala, para com isso não é para gente, você não nasceu para isso. E essa é a nossa missão, quando falamos da função social no ATPC passado, é auxiliar exatamente nesse caminho. E são pequenas atitudes que vão estar fazendo a diferença, sem dúvida nenhuma. Egídio, algum comentário? Egídio? Eu estou falando com o microfone fechado. Ai, desculpa. O Meuzinda trouxe um comentário interessante, que o incentivo faz o aluno ter vontade, querer e acreditar, com certeza. E mostrar para que o aluno seja capaz, que ele é capaz. A Elizabeth trouxe esse comentário também. Então, essa conexão ela é importante e as competências socioemocionais, elas determinam a forma como se estabelece a relação estudante-professor. Então, isso traz, com certeza, grande contribuição para o desenvolvimento psíquico, afetivo e intelectual do estudante. Sem dúvida, né, Gigi? Bom, vamos trazer 2 sugestões para vocês, já nesse início de ATPC, na sensibilização, em relação às competências socioemocionais. Chegou essa semana para as escolas EJA um material. É um material de orientações de acolhimento para o retorno às aulas presenciais. Mas, nós não vamos estar retornando, então, né? Mas pense, todo o material que está vindo, gente, é um auxílio, todo o material é uma sugestão, e a gente precisa aproveitar muito essas sugestões. E nesse material em especial, que eu já encaminhei para as escolas EJA, né, as nossas 6 escolas, mas já estamos deixando aqui para as demais o material, o caminho, os links aqui, trouxe uma ideia bastante interessante que chama-se Mapa da Empatia. Eu particularmente não conhecia, achei muito bacana, por isso estamos socializando com vocês. Esse Mapa da Empatia é muito utilizado nas empresas, isso é um problema, né? Mas é bom e é ruim, porque eles passam a entender como é que a gente pensa, como a gente consome, como a gente se desenvolve e passa a fornecer os produtos para a gente, né? Mas pensemos na sala de aula, é um auxílio muito bacana, tanto que aqui eu negritei para vocês, os professores também podem utilizar esse instrumento para conhecer melhor seus estudantes. Lembra que a gente fala sempre do diagnóstico, né? Um bom diagnóstico leva a um bom trabalho, leva a boas ações. E conhecer não só no cognitivo, mas também conhecer no socioemocional vai fazer muita diferença. Então, lá no material, passei aqui para vocês, nós temos sugestões de 3 links, que o primeiro é um vídeo do YouTube explicando como que é esse mapa da empatia.
O segundo é o material impresso, para que a gente possa estar utilizando, que eu vou estar mostrando para vocês. E o terceiro é todo um processo de como eu posso compreender o estudante. Vale a pena ver o material, vale a pena vocês observarem essas ideias, porque é algo bem novo, só que é algo que vai auxiliar muito no dia a dia. E como seria isso, né? Coloquei uma parte do material aqui. Esse instrumento ele possui 6 principais reflexões, aonde ou coletivamente, só que o ideal é individualmente, mas tem as regras lá, ou você pode adaptar para a sua realidade. Começa assim: o que pensa e sente, o que vê, o que fala e faz, o que ouve. Quais são suas dores e quais são suas necessidades. Para os PCs também, estar trabalhando com os professores em ATPC também é muito bacana o material. Lá fala assim, colocar post-its, mas pode dar um papelzinho desse para cada um. No pense e sente, como você se sente em relação ao mundo? Quais são suas preocupações? Quais são os seus sonhos? No ver, como é o mundo em que você vive? Como são seus amigos? O que mais comum no seu cotidiano? No fala e faz, sobre o que você costuma falar, como age, quais são seus hobbies, o que ouve, quais pessoas, ideias influenciam, né, te influenciam, suas marcas favoritas, os produtos que você consome. Logicamente, você pode adaptar as perguntas para a realidade, para onde a intencionalidade do que quer trabalhar. E as dores, bem propício para esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, quais são as preocupações, os obstáculos, enfim, as necessidades. É bastante interessante esse mapa, porque cada estudante vai ter o seu e o professor vai poder fazer uma análise geral. Vem junto com a ideia do material, junto ao mapa da empatia, algumas boas práticas em sala de aula para ajudar a conhecer o aluno e a personalizar a sua aula. O material fala em aulas personalizadas. Bacana, né? Então, cada uma das partes aqui vai estar explicando. Conheça a realidade do seu aluno, quais são os influenciadores do seu aluno, as pessoas, o que as pessoas falam para ele, o que ele ouve. É bastante interessante, né? As metáforas baseadas nos vídeos, os programas que eles mais acessam. Não é com a intenção de julgar, mas com a intenção de conhecer. Os próximos passos que está lá no material, entre na mente do seu aluno. Você está feliz? Você está triste? O que você pensa do futuro? Ao despertar essas emoções, quais as emoções? Quais são as atitudes comuns do seu aluno? O que ele fala para as pessoas? Quais assuntos ele fala? Quais atividades? Quais são as dores do seu aluno? Né? Lógico que aqui a gente substitui por estudante, mas como é um material que é aberto a empresas e a professores, né? Eles utilizam a denominação mais comum. Do que eles reclamam, os problemas, quais são as necessidades, o que ele quer, os sonhos. Pesquise e pergunte. Quando você descobre o universo do seu aluno, você consegue entender como deve se comunicar e motivá-lo para a aprendizagem. Essa é sempre a pergunta, né? Como motivar meu aluno? Como levá-lo a aprender? Como levá-lo a mudar a situação em que ele está? Como levá-lo a sonhar? Essa sempre foi as nossas perguntas-chave, os nossos anseios e nossas angústias. E está aqui uma sugestão para que vocês possam estar trabalhando, alterando da melhor maneira possível. A segunda sugestão é o site Fique Bem da Agora. É a realização de uma ONG, não estou fazendo propaganda, mas eu achei muito interessante os vídeos, porque são vídeos curtos que auxiliam tanto os professores como os alunos nesse momento. E também podem ser postados vídeos das nossas realidades lá, é só fazer um cadastro e colocar. Essa ONG, esse projeto, o Fique Bem, é a ONG Gaia, mas em parceria com o Instituto Israelita de Ensino e de Pesquisa Albert Einstein e do Estúdio de Animação do Clube Tom,
que é uma plataforma, e a plataforma educacional de Ágora. Quer dizer, é uma turma grande, né, uma junção, que é exatamente para esse momento da pandemia. Os vídeos são muito interessantes, eu assisti algum deles, tem alguns destinados aí para a gente encaminhar para os alunos, até mesmo para nós nesse momento. Então, fica uma segunda sugestão para vocês, que são trechos, são vídeos curtos que podem estar auxiliando, estar encaminhando para os alunos nesse momento que estamos vivendo, nesse momento que precisamos, sem dúvida, de muitas ideias, muitas sugestões, e é essa a nossa intenção aqui nesse momento. Pequenas atitudes, mas que fazem grande diferença na nossa vida, na vida dos nossos estudantes e dos seus familiares. Muito bem. Retomando agora o nosso ATPC passado, se tiver alguma coisa, Egídio, a colocar, fica à vontade. No nosso ATPC passado, nós falamos um pouquinho da função social da escola, falamos um pouco do que é recuperação, do que é aprofundamento. Esse ano, essas temáticas ganham um corpo novo, porque falar de recuperação num momento tão complexo que nós estamos vivendo é bastante controverso, só que ele é essencial. Porque pense se não fosse aberto esse momento para a recuperação, para que a gente não pudesse repensar o que chegamos até aqui e como podemos continuar. Se já estivéssemos chegando aí, os cognitivos aí para o quarto bimestre, é importantíssimo a gente sentar novamente, discutirmos novamente todo esse processo, porque quando lá em março a gente entrou nesse período da pandemia, achávamos que era um tempo curto, aí foi aumentando, a gente se adaptando, buscando aí novos caminhos. Agora é uma hora importantíssima de pensarmos nessa temática com um olhar assim bem sensível, né? Que é o que nós vamos estar procurando desenvolver aqui. Lembrando sempre que há uma legislação, essa legislação, falamos isso no ATPC, ela é extremamente pertinente, porque cabe a nós, quanto escola, nós, né, como educadores, fornecer isso para o nosso aluno, certo? Para o nosso estudante, né, para que aconteça realmente esse atendimento e para que a gente chegue até lá. As escolas estão fazendo assim, um trabalho incrível de busca ativa, um trabalho assim, incessante, o pessoal está se unindo, o pessoal está tentando chegar lá, mas olha ainda como é difícil, né? Como é complexo estar chegando lá. É uma impressão que a gente caminha e não sai do lugar, mas está assim, gente. A gente que observa com um olhar mais amplo, a gente vê o esforço das escolas, a gente vê as equipes se desdobrando para chegar até os alunos. E os resultados vão estar chegando. Vai? Egídio, suas colocações sobre a legislação? Certo. O importante para nós, nesse sentido, é perceber que o que está sendo proposto, na verdade, é esta retomada que é necessária para que o estudante tenha a oportunidade. Então, a legislação, ela contribui justamente porque nós não fazemos as coisas desvinculado do contexto no qual o estudante vive. Então, a proposta de que a escola ela tem que prover esses meios de recuperação do estudante, principalmente aqueles com menor rendimento, e a gente comentou também daqueles mais vulneráveis, por meio de estratégias, como está aí no artigo 12, inciso 5º, né, e o artigo 13, inciso 4º. As estratégias que são necessárias para a recuperação dos estudantes com menor rendimento. Então, a proposta de propor alguma forma diferenciada, de preferência em espaços paralelos, em períodos letivos diferenciados, ou com as possibilidades que a escola está se reinventando agora com esse trabalho da busca ativa, como a Lu recordou há pouco. E vinculado à LDB, que é a Lei 93, 94 e 96, tem a deliberação do Conselho Estadual de Educação, né,
que lá no número 155 de 2017, que vai reforçar toda aquela proposição que está fundamentado na LDB, né? A promoção das atividades individuais e coletivas de reforço e recuperação para aqueles que têm menor rendimento, a questão de prover, no inciso 5º, artigo 17, estudo e recuperação em estudos, em momentos paralelos, como determina a lei lá de 96. Na verdade, a deliberação, ela reforça o que está proposto na LDB, né? Essas atividades, essas estratégias que precisam ser adotadas. E aí a gente continua, né? Pensando que esse momento é de perguntar realmente o que fazer, né? O que nós devemos propor. A recuperação era para sanar a defasagem de aprendizagem, e aí dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Depois perceber que o que nós estamos vivendo é um momento ímpar, né? Os impactos da pandemia, de fato, trouxe bastante complicações para o desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas, não é? E para não aumentar as desigualdades, é o para quê, e considerando todos os estudantes que precisam, de uma certa forma, de ter oportunidade de aprendizagem. Aí tem esse momento que a gente chega para questionar. Diagnosticar habilidades que devem ser retomadas e que são necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Vamos para o chat. E, gente, só comentando aqui, alguns colegas estão colocando que o slide está travando, a tela também. Aqui também a gente está até procurando nem respirar, para ver se não cai nada aqui, né? Mas tem que recarregar a página, gente, ou sair um pouquinho e retornar, porque tentar mais uma vez carregar a página, senão não vai mesmo, né? O Teams hoje ele está funcionando, mas ele está dando umas travadinhas assim. Então, no chat, como diagnosticar habilidades que devem ser retomadas e que são necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Já demos uma dica, não é, Egídio? As habilidades socioemocionais, o mapa de empatia ajuda muito, vai ajudar bastante a diagnosticar essas competências socioemocionais e como podemos ajudar, mas vamos pensar de uma maneira geral. Como diagnosticar? Importante que a gente vá participando, né? Para que a nossa TPC também tenha a participação de vocês e que a gente consiga fazer um pouco desta interação. Então, pode levantar a mão, pode escrever no chat, tá? Estamos olhando. A Rosana coloca aqui, slide travado, clicar em para o apresentador, canto esquerdo superior, é isso? Rosana, faz destravar? Eu acho que tem que reiniciar ou entrar de novo, né? Quando Isso mesmo, Rosana, obrigada. Olha lá a dica da Rosana. Foi ótima, deu certo aqui. Ô, Gilberto, que bom. Obrigada, Rosana, um abraço. Ai, bom dia, hoje eu tô caladinho. Bom dia para todo mundo. Vamos participar, Bom Gilberto. dia. Bom dia, consegui entrar também. Dia. Como diagnosticar habilidades? Essa é a parte, né, que a gente chega lá, não é? Pode ficar bom. Egídio, hoje eles estão quietinhos, hein? Tá quentinho, né? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos continuar.
Então, o importante é que nós tenhamos aqui essa compreensão do que está sendo proposto nesse momento. Nós sabemos muito bem que, por conta desse momento, nós não conseguimos desenvolver todos os objetos de conhecimento. E, portanto, a Secretaria da Educação trouxe para nós as habilidades essenciais, que é um recorte que foi feito do currículo para atender minimamente aquilo que é proposto para o estudante, para que ele possa, de uma certa forma, ter o conhecimento básico para o processo de aprendizagem, né? Então, aquelas habilidades essenciais foram escolhidas com esse intuito, né? E a gente sabe que o documento orientador que chegou trouxe também as habilidades de suporte, que seriam aquelas que vão dar condições para que o estudante desenvolva a habilidade essencial prevista. Então, nós temos essas duas vertentes, as habilidades essenciais e as habilidades de suporte, né, que estão presentes no nosso documento orientador e que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Um exemplo importante é para o questionamento que precisamos fazer, né? Então, diante das habilidades previstas, esses questionamentos precisam ser feitos, né? Quais habilidades foram bem desenvolvidas? Quais habilidades são essenciais para a realidade dos nossos estudantes? Quais habilidades ainda não foram desenvolvidas? E quais habilidades precisam ser revistas ou aprofundadas? Você vê aqui que tem um exemplo de geografia, mas tem os outros componentes das ciências humanas, né? Que são as habilidades previstas para o bimestre. Exemplo de história tem também. Primeiro, segundo, terceiro bimestre, nós já estamos entrando no quarto bimestre, não é? E tem também as habilidades previstas para filosofia e sociologia, que também tem um recorte do currículo. E lembrando que aqui nós trouxemos a de sociologia e trouxemos parte da filosofia, que ainda não coube nesse slide, mas vocês sabem que está disposto lá no currículo, lembrando que o currículo de ensino médio, ele ainda está sendo reformulado, né? Já foi aprovado o novo currículo, né? Mas a gente tem ainda que seguir o currículo antigo. Egídio, vale reforçar também que há uma certa, vamos colocar assim, liberdade de trabalharmos dentro dessas habilidades. Você foi para frente, Egídio. E não esquecendo das parcerias que nós vamos observar dentro das nossas unidades escolares, juntamente na escolha das nossas habilidades com as de língua portuguesa e matemática, para podermos fechar aí o ciclo de aprendizagem dos nossos alunos. Principalmente, a gente vê na maioria das escolas a questão da interpretação implícita e explícita, que a gente ajuda, que é essencial dentro das nossas áreas aqui, e que vai estar, a palavra não é ajuda, né? A gente vai estar exatamente desenvolvendo o aluno como um todo. Então, temos essa liberdade de olhar para as nossas habilidades dentro de ciências humanas e vermos qual precisa ser revista ou ser aprofundada e ser analisada. Essa é uma liberdade que nós vamos ter dentro das habilidades essenciais que foram indicadas, quais foram trabalhadas, quais não foram e quais precisam ser ainda aprofundadas. Passo a palavra, gente. Beleza. Então, nesse sentido, é importante para nós perceber que o momento de avaliação é um processo formativo, né? Então, a avaliação, ela é formativa. E, para isso, o professor, ele precisa estar com uma clareza do objetivo que ele quer alcançar e também da intencionalidade pedagógica que ele deve trazer para o contexto de aprendizagem. Então, é sempre importante pensar o objetivo, né? Onde o estudante pode chegar, lembrando dessa capacidade que eles têm
realmente de aprender, mas que precisa de um impulso. Então, deixar claro o objetivo para o estudante, sem dúvida, é muito necessário o diagnóstico. Esse diagnóstico ele é imprescindível para que se possa pensar as habilidades que são previstas e que eles precisam aprender e que não conseguiram desenvolver. Então, quais habilidades precisam ser retomadas ou aprofundadas? Porque muitos já aprenderam, mas pode ir além, tem isso também. Sem dúvidas, também é necessário pensar que as habilidades elas fruto dessa intencionalidade pedagógica do educador. Então, o professor ele precisa ter esta intencionalidade bastante evidenciada para que o estudante possa desenvolver o seu percurso formativo. O que ele conseguiu desenvolver daquilo que foi proposto, ele ser capaz de fazer uma autoavaliação também. Então, o professor também pode fazer esta autoavaliação para que, desta forma, ele consiga aprender mais. Tem uma pergunta no chat, né? Consegue vê-lo, a pergunta? Sim, a Maria de Olinda, bom dia. Como? A pergunta, né, que a gente sempre faz, né? Como? Através do próprio desenvolvimento das atividades que foram propostas e após o feedback ao aluno. Elencar quais temas, assuntos trabalhados não foram compreendidos por esses mesmos alunos pelas produções do aluno de modo geral. Maria de Olinda está respondendo aqui, né? Muito bacana. Obrigada pela colaboração. Isso, é importante isso, né? Nós devemos trabalhar com aquilo que nós temos, né? Aquilo que foram as condições que os estudantes tiveram, lembrando muito bem dessa questão do contexto no qual ele está inserido. Então, o que ele conseguiu desenvolver nesse tempo, que menos é mais, não é isso? Que a gente sempre tem falado. Então, nessa perspectiva aí de ter maior sensibilidade. E lembrando, Egídio, que um bom diagnóstico ele vai ser feito a partir do momento que eu tenho um objetivo claro. É onde nós queremos chegar e exatamente aonde eu gostaria de estar ou até onde posso levar o meu estudante a produzir. Aí sim a gente já pensa, porque não é nada muito complexo o diagnóstico, né? A gente vai estar no próximo slide, você vai estar colocando, a gente vai estar dando algumas ideias no próximo percurso aqui, mas é uma forma bem simples, mas a intencionalidade ela é essencial. A partir daí o caminho se faz, né? Dá para chegar lá. Vamos para essa interação, então? Vamos lá. Quais estratégias, instrumentos de aprendizagem plugadas ou desplugadas podemos utilizar como diagnóstico para a recuperação e ou aprofundamento? Vamos participar, gente. O chat está aberto, tá? Quais estratégias ou instrumentos de aprendizagem, plugadas ou desplugadas, podemos utilizar como diagnóstico? Vamos pensar na prática. Esse é um momento muito importante de socialização, porque um vai auxiliando o outro. As ideias que vão surgindo aqui vai auxiliando a surgir novas ideias e a podermos colocar em prática. Quais estratégias utilizar como diagnóstico? Helena, desplugada, trabalhar com imagens e suas interpretações. Perfeito, Helena. As imagens auxiliam em muito, principalmente nesse momento que a gente pode estar levando as imagens com mais facilidade, né? Sem a impressão ou impressa também. Muito obrigada, Helena.
podemos lembrar também da possibilidade de fazer por conta da produção que a gente pode ter utilizando os instrumentos tecnológicos, né? Sim. E usar a sala, o Google Classroom, usar os formulários, usar os vídeos, né? O Miguel Egídio, bom dia, Miguel, obrigada pela participação. Produção de texto sobre o objeto em estudo, sem dúvida, auxilia também, dá para ver a escrita, os sentimentos, a sequência, a conexão. Podem ir participando, gente. Podemos continuar, Egídio? Aí, se for aparecendo aqui, eu vou falando. Certo. Então, sempre lembrando que é importante para a gente... Só um minuto, Egídio. O Miguel complementou aqui, produção de texto sobre objeto em estudo, e o aluno explica o que produziu. Ah, legal. Muito bem, ficou muito bacana. Obrigada, Miguel. Então, lembrar, né, que esse processo de recuperação, ele parte, né, digamos assim, de uma correta compreensão daquilo que o estudante conseguiu alcançar dentro do percurso formativo. Você quer trazer isso daquilo, do processo de recuperação, ou você quer que eu comento? Eu só vou colocar a Silvana aqui. Silvana está deixando uma sugestão. Muito obrigada, Silvana. Fica aqui uma sugestão para o professor, um documentário da Netflix que chama Dilemas da Rede. Fala exatamente de tudo isso. Olha aí a dica, muito obrigada. É muito bom. Maria Jolinda, produção Lapbook. Olha só o Lapbook aparecendo aqui, que legal. Vídeos. Renata, uma conversa informal, auxilia bastante. Obrigada, Renata. Podcast, né, gente? Também é bem utilizado, pode ser utilizado, né? Perfeito. Eu penso que, eu acho que todos vocês têm muito a contribuir nisso daí, porque muito disso vocês já estão realizando, mas é importante sempre falar, externando, para que mais pessoas conheçam o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, é importante tudo isso para a gente. Egídio? Vamos lá, então. Olha, quando pensamos em recuperação, é importante a gente pensarmos em processo. Ela não pode acontecer em alguns momentos, mas sim em um processo, juntamente com a avaliação, que a gente vai diagnosticando e vai trabalhando. Lógico que esse ano é um momento diferente, mas vamos pensar. Esse processo, ele pode ser pensado em 3 momentos aqui: coleta de dados, diagnóstico e intervenção. A coleta de dados, ela é importantíssima, porque é a partir desses dados que se pode trabalhar um bom diagnóstico. E como é que faz essa coleta de dados? Bom, aí vai dos múltiplos meios, desde um forms, como nós já vimos no Classroom, até a própria participação direta e indireta do aluno, portfólios, registros, fichas, avaliação online, enfim. Tudo isso vai gerar dados para que possamos analisar a situação nos diversos olhares, nos diversos aspectos. A gente não pode só pensar nessa coleta de dados em fez ou não fez. Eu dei atividade, o aluno não fez, 0 para ele. Mas é aí que começa a investigação. É o momento de nós começarmos a investigar por quê. Eu fiz atividade, avaliação, autoavaliação, vamos pôr uma reflexão, ação de novo, e vamos nós, né? E vida que segue. Por quê? Porque esses dados, eles nos dão muitas pistas aonde nós podemos estar chegando e aonde podemos estar trabalhando. Então, eles podem acontecer aí de várias formas, vai da facilidade de cada um, vai aí do protagonismo de cada um. Com esses dados em mãos, é a hora da reflexão e da análise. Com um olhar bastante sistêmico, uma visão bastante holística, a gente vai analisar e refletir
o porquê. Ou vamos pensar já no passo da frente, no como. Então, reflexão e análise desses dados, identificando os avanços e as necessidades, olhando sempre a aprendizagem, aonde o meu estudante está e aonde ele pode chegar. É acreditar que eles podem aprender, é acreditar que eles podem caminhar. E a própria autoavaliação, tanto do professor como do estudante. E como pode ser isso? Gente, das formas mais simples é que vem os bons resultados. Pensamos em atividades, como já foi colocado aqui, nas produções escritas, mas o mais importante, sempre que a gente dá uma atividade, é que ela tenha 3 níveis. O nível fácil, o médio e o difícil. E o estudante precisa compreender isso. Olha, eu acertei tantas questões de nível fácil. Nossa, já eu vou estar acertando de nível mais avançado, porque é uma autoavaliação. Ele sabe onde ele está e aonde ele vai chegar. Como ele vai estar chegando, aí o caminho vai se trilhando. E também podemos pensar aqui em atividades que permitam ele se expressar. Que ele permita, de certa forma, abrir aí para o conhecimento e a gente possa compreender aonde realmente nossa, enrosquei aqui, desculpa, aonde realmente atacarmos aí a necessidade. A partir daí vem a ação. Mas sempre que falamos em recuperação, as ações isoladas dificilmente trazem grandes resultados. Por isso, o trabalho em equipe é essencial, é mobilizar toda a equipe, trocar ideias, o que um considera como importante, a sugestão do outro, e essas ações sempre terem curto, médio e longo prazo, para que possamos chegar a X aprendizagem do aluno, né? Da onde ele está, a gente sempre diz que ele é observado nele mesmo, aonde ele estava para onde ele vai chegar, né? Aonde ele pode estar chegando. Deixa eu só dizer uma coisa importante, Lu, que eu lembrei há pouco. O que nós temos que ter certeza é que esse processo que nós estamos vivendo esse ano atípico, ele traz conosco algumas implicações de que o processo de aprendizagem desse ano está realmente mais truncado. Então, quando se pensa nesta recuperação, e aí já tem as conversas, né, que depois vai se tornar também marco legal, de que a recuperação ela vai se estender. Então, nós estamos vivendo esse momento, e essa semana, por exemplo, tem a semana de estudos intensivos, dá para recuperar algumas coisas a curto prazo, mas a médio e longo prazo, temos que pensar que esse ano ele trouxe um prejuízo acadêmico para todos muito grandioso e que vai levar tempo para recuperar. Todos nós vamos ter que pensar nesse processo que o estudante está vivendo, nesse contexto de pandemia, para que a gente também, como profissional, aprenda a considerar que esse processo só está iniciando e que todos nós devemos buscar a aprendizagem significativa para o estudante nesse contexto que ele está vivendo. E já é o slide da frente, por isso que eu já passei, Gídio, que retrata muito bem esse momento. Esse período é um período que a gente tem que pensar em flexibilidade, em novos olhares, estarmos buscando caminhos para estarmos chegando a uma aprendizagem significativa. É lógico que a gente sabe muito bem as condições e as dificuldades, mas sempre pensando na educação integral, que vem muito a calhar nesse momento. É indissociável as competências cognitivas com as competências socioemocionais. É um momento assim, essencial de estarmos colocando na prática essas competências socioemocionais juntamente com as cognitivas. Não é só o conteúdo que a gente chama, né, o conteúdo antigo que o meu aluno aprendeu ou não, mas o que ele adquiriu nesse processo, qual foi a vivência adquirida nesse processo e que isso vai auxiliar no caminho que vai estar sendo percorrido. Tem uma análise aí,
Você quer comentar, Egídio, da frase? Sim. Na análise das respostas dos alunos, o importante não é o acerto ou o erro em si, que são pontuados em uma avaliação da aprendizagem, mas as formas de apropriar de um determinado conhecimento que emergem da produção escrita e que pode evidenciar dificuldade de aprendizagem. Então, pensar assim que esse olhar de aprender com o processo de aprendizagem quando o estudante erra. Então, não é aprender com o erro, né? Eu acho que isso está muito evidente e que muitas vezes se aprende muito mais quando se faz análise do erro do que se fizesse uma cobrança de acerto. Pensando também, Egídio, que esse momento da pandemia permitiu uma busca ativa e um olhar mais próximo, a gente já comentou isso em outras TPCs, da realidade. De repente, a gente encontra muitas respostas para questionamentos antigos. Por que meu aluno, meu estudante não faz? Né? Quais são as condições? O que é que acontece? Né? Vamos pensar nas atitudes que ele passa ali no seu dia a dia e passa, querendo ou não, a ampliar os nossos olhares para um processo de recuperação mais abrangente. E voltemos aqui no documento orientador, que a semana passada a gente só fez a abordagem inicial, e aí vocês vão estar se perguntando, né, por que esse documento orientador e por que estarmos com esse olhar nele, porque ele traz uma deixa fantástica para entendermos o currículo. Para nós entendermos toda a articulação do currículo, ele vai trazer aqui habilidades essenciais, habilidades de suporte, entrelaçamentos, que vai permitir que a gente compreenda e dê um passo a mais para o aprofundamento dos nossos estudos dentro do currículo paulista. Compreender esse movimento das habilidades e como elas estão interligadas é o que vai permitir o sucesso do trabalho com o currículo. E esse documento, ele traz bem isso. Por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos ver a parte prática desse documento. No ATPC passado, nós só fizemos a introdução, porque não queríamos, de certa forma, quebrar essa sequência, mas compreender essa sequência é importantíssimo. Mesmo que, às vezes, a gente, né, não vai agora, nesse momento, compreender como um todo, mas são os primeiros passos para analisarmos essa progressão do nosso currículo. As etapas da metodologia já trabalhada no TPC passado, como seria o roteiro, o que eles sugerem para essa recuperação? Um roteiro simples de 3 momentos: atividade inicial, desenvolvimento e sistematização e finalização, que nós trabalhamos no nosso plano de aula. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo prático. Nós trabalhamos um plano de aula com vocês de história, o Egídio agora vai comentar, mas como seria esse roteiro de recuperação dentro desse plano de aula? Passo a palavra, Egídio. O importante é perceber que aquilo que está proposto da ativação inicial está aqui no desenvolvimento das estratégias. É a forma que nós vamos realizar o nosso trabalho. Claro que você precisa predefinir a temática, qual a habilidade, o objetivo, tudo isso faz parte de um plano de aula, né? E o desenvolvimento, a forma como isso vai se dar dentro daquela proposta que você está trazendo, pensando também nos recursos e nas estratégias, e para sistematizar o momento de avaliação, né, que deve ser dentro desse contexto geral. Então, o importante é perceber que um plano de aula tem que estar contemplando todos aqueles elementos que estão previstos no processo que está trazendo o documento orientador, né? Então, vamos pensar um pouquinho nas áreas, né? Então, na área de ciências humanas, tem trazido lá no documento a reflexão sobre a filosofia. Traz a habilidade essencial, né, que é estabelecer distinção entre filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito,
típico dos filósofos especialistas. E você sabe muito bem que essa temática, ela vincula-se a toda a caminhada filosófica anterior. Então, por isso, quando se pensa na filosofia no terceiro ano do ensino médio, você vai ter que buscar suporte no primeiro e segundo ano, porque filosofia nós não temos nos anos do ensino fundamental. Então, nós vamos ter, lá no primeiro ano, o reconhecimento da manifestação histórica do pensamento filosófico, e no segundo ano, a questão da ética e da moral, para depois chegarmos no estabelecer a distinção entre filosofar espontâneo, que seria a habilidade essencial aqui, que também é suporte para ela mesma, porque tem que pensar a questão do senso comum, do filosofar típico dos filósofos especialistas. E aí tem alguns autores que contribuem muito para o desenvolvimento desta reflexão filosófica. Traz aqui a temática, né? Filosofia na terceira série, a ativação, como se pode fazer, trazer a contextualização, o desenvolvimento, a organização dessas atividades que você pode ampliar a partir de algumas aulas que estão lá disponíveis no Centro de Mídias, para a revisão do material. O material que nós temos do São Paulo Faz Escola, e depois a sistematização a partir de atividades que contemple o objeto de conhecimento proposto. Aqui está retomando, falando da temática, da habilidade de suporte, a relação com São Paulo Faz Escola, do primeiro bimestre, atividade 2, então dá até a dica onde você encontra, né? Depois essa ativação também, vai falando para você onde você encontra, lá no Centro de Mídia, qual o dia que a aula está disponível, da professora Maria Fernanda Degan, tem até o link do YouTube para você acessar. Então, eu penso que o material está assim, ele está trazendo sugestões importantes que, se coincidir com aquilo que a gente tem que retomar, a gente pode até utilizá-la, né? Para fazer o nosso trabalho de recuperação dos nossos estudantes nesse momento que está vivendo, tá? Desenvolvimento, depois traz a ideia da sistematização, né? No finalzinho. Beleza? A referência de onde nós encontramos os materiais. Em história, nós temos no ensino médio também a questão da história, que fala de analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta, sistema moderno, colonização, imperialismo, conflitos atuais. E aí vamos buscar a habilidade de suporte. Está desde o começo, 5º ano, lá no ensino fundamental. Começa a pensar a partir da criação, desenvolvimento de projetos de combate a preconceito no âmbito escolar. Começa a discutir isso lá na escola. Depois vamos lá para o 7º ano, tem a habilidade 20, relacionar o racismo existente na contemporaneidade, e assim por diante, a questão da escravização das populações africanas e afrodescendentes no período colonial. O 8º ano tem 2 habilidades que são suporte, né, que é a História 23 e 27. Então, a gente percebe que vai fazendo esses entrelaçamentos, buscando, com a habilidade de suporte, dar elementos que contribuem para que aquela habilidade proposta seja desenvolvida, né? Então, nós temos na primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, e aí a habilidade proposta, que é essencial. Aí mostra o plano, né? Ativação, desenvolvimento e finalização. Vocês vão ter acesso a esse documento, né? Tem história, não dá para falar de história sem as fontes históricas, então tem os recortes propostos,
tem os documentos de análise, imagens e também documentos escritos, tem os questionamentos que são propostos, e assim se desenvolve o plano de história, colocando a habilidade essencial, a de suporte e o objeto a ser desenvolvido. Mostra o entrelaçamento, trazendo as aulas do Centro de Mídias. Pode passar, Lu, para você. Em geografia, o percurso também é o mesmo. A habilidade essencial é o da primeira série do ensino médio. Vamos falar em alfabetização cartográfica, então ela vai perpassar todos os anos e eles procuram deixar claro isso, né? O que está ligado ao quê. Então, interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagem. Querendo ou não, já sabemos que essa habilidade ela vai estar lá no 6º ano com bastante força, mas ela começa lá nos anos iniciais, como a gente já vem trabalhando desde os primeiros ATPCs com a formação do currículo. Aqui, logicamente, eles vão colocar com habilidade de suporte do 6º ao 9º ano, mostrando esse caminho. Eu particularmente respeito a escolha deles aqui no 6º ano, com habilidade 01, mas eu particularmente, certo? É uma opinião particular minha. Eu considero as habilidades do 2º bimestre, a G22, a G22 principalmente, muito mais fortes nesse suporte, né? Porque lá sim vai ter a formação cartográfica ampliando dos anos iniciais e vai perpassando as outras séries. Então, coloquei um adendo aqui para vocês, que é meu, tá? É uma análise minha. Eu sei que descrever elementos constitutivos da paisagem pode estar relacionado aos elementos cartográficos, mas eu particularmente considero como suporte a 22, porque ela vai trazer, querendo ou não, toda a base para ser ampliada no ensino médio. Aí eles trazem temáticas variadas exatamente dentro desses objetos de conhecimento, mas dentro desses conceitos estruturantes. Então, no 7º ano, vai falar de tecnologias digitais, que são necessárias aí para a compreensão da parte cartográfica. No 8º ano, a identificação das paisagens, que cai essa habilidade que eles sugeriram, mas eu ainda fico com a 22, por meio das representações cartográficas aos diferentes povos da região, e no 9º ano, os fluxos populacionais, interpretação de mapas e fluxos. Então, ele termina, teoricamente, aí o 9º ano já interpretando mapas, identificando e analisando as principais características de um mapa. Na primeira série do ensino médio, ele vai aprofundar. Bom, não conseguimos fazer isso, então lá na primeira série a gente pode estar resgatando toda essa construção aí para que o estudante possa caminhar. Compreendam, quando a gente fala do protagonismo, eles estão dando uma sugestão, mostrando habilidades, logicamente que a gente, dentro do nosso percurso, podemos estar escolhendo aquele que vai estar no melhor caminho, mas compreender essa progressão é importantíssimo. E essa habilidade da primeira série do ensino médio, querendo ou não, ela vai dar suporte para o 2º e para o 3º. Então, ela é essencial, mas ela vai se tornar suporte quando você olhar o 2º e o 3º. E quais são as habilidades que vão ser essenciais? Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações, associar e interpretar mapas. É um movimento bastante interessante para que a gente possa compreender. Nós vamos saber fazer isso? É o que eu coloquei anteriormente. É importante a gente entender esse movimento. A partir daí, a gente vai pegando prática e vamos fazendo todo esse fluxo de movimento. As atividades sugeridas, elas são em cima de projeção, né? Observem que a habilidade é bem ampla, eles escolhem a temática projeção e vão desenvolver as atividades em cima das projeções. Coloquei uma flechinha aqui para metodologia,
sugerem sala de aula invertida, dentro da característica, para conhecer um pouquinho da metodologia, e para finalizar, análise dos elementos de um mapa que o CMSP trabalhou bem esse mapa em várias aulas, eles até aprofundaram aí a análise bem presente no centro de mídias. O planinho, a habilidade essencial, objeto de conhecimento, habilidade de suporte e a relação com o material regular. Onde é que eu posso pegar essas atividades? Está aqui no material regular, eles estão indicando as atividades para que elas sejam utilizadas. Lógico que é uma sugestão, ainda vem as referências, que aula eu posso aproveitar para estar trabalhando. Ficou bacana aqui o material. Sociologia vai na mesma ótica. Gide, você quer comentar? Eu continuo? Pode continuar. Qualquer coisa eu falo depois. Você vai dando suporte na sociologia. Então, estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania é um plano para a terceira série do ensino médio, mas tem como habilidade, suporte, aqui está a atividade inicial, desenvolvimento e o finalizando aqui da sugestão, assistir vídeos, refletir, aí vem todo o caminho da reflexão, os direitos civis, políticos, sociais, humanos, o desenvolvimento é retomar a concepção contemporânea de cidadania, da Constituição, e aí as formas de... Ixi, enroscou aqui, gente. Exigibilidade política e justicialidade, perdoe-me pela fala aí, para a efetivação dos direitos de cidadania consagrados na Carta Magna. E, como conclusão, a atividade na qual está sendo proposta, que nós vamos mostrar para vocês aqui na prática, o andar da habilidade. Observe que só na terceira série do ensino médio são 3 momentos dessa habilidade. No primeiro bimestre, são 2 habilidades aqui da terceira série: distinguir e conhecer, compreender de maneiras a cidadania e analisar criticamente. Então, é uma habilidade bastante interessante para ser retomada, porque ela vai estruturar aí toda a terceira série do ensino médio. Mas também tem, na segunda série, o desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e contextuais. Além disso, temos as habilidades de suporte da primeira série também, que é do primeiro bimestre, do quarto bimestre e da segunda série do terceiro bimestre. O que dá para chamar a atenção, Lu? Oi, o que dá para chamar a atenção é que, geralmente, no estudo de filosofia e sociologia, quase sempre vai se buscar o suporte dentro do próprio ciclo de aprendizagem, no ensino médio. Por isso que tem as habilidades de suporte e retirada de bimestres anteriores, né, dentro do próprio ciclo. Certo. Continuando, as atividades, a questão disparadora, que vocês podem estar vendo diretamente, já viram, né? Muitos já leram esse documento, já analisaram. Nós estamos reforçando aqui exatamente a nossa visão sobre o material, mais atividades do desenvolvimento e sugestões de 2 tarefas para finalizar, notícia, projeto de lei, para finalizar essa sequência. Está aí um roteirinho, a habilidade essencial, eles colocam como habilidade de suporte compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição brasileira. Observem que tudo que nós mostramos até agora, eles mostram todas as habilidades que podem ser de suporte, mas é escolhido uma como suporte aqui para dar uma base na sequência da atividade. E a relação está no caderno do aluno, terceira série, volume 1. E o mesmo vai acontecer no ensino fundamental, anos finais. Egídio? História, então, tem a habilidade essencial, que é descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República. Então, nesse 9º ano, e aí percebe-se, dando continuidade, a mesma perspectiva, né, das habilidades de suporte
que vai, lá no segundo ano, identificar e descrever práticas e papéis sociais. Aí vamos para o terceiro ano. Opa! E, gente, espero que seja só eu, mas minha tela sumiu. Não, eu acho que deu bug mesmo. Terceiro ano, né? Tem 2 habilidades de suporte. Voltou normal? A minha Pesquisar tela e está identificar. escurecida. Depois, vamos para o 5º ano, que é identificar os mecanismos de organização do poder político. E 8º ano, identificar, comparar e analisar. Percebe que algumas habilidades elas são simples e outras são complexas. E o que a gente tem que perceber é que do 8º ano em diante vai aparecendo sempre habilidades mais complexas, descrever e contextualizar, dentro desse processo de evolução do ensino e da aprendizagem. Então, perceber isso é importante, porque uma habilidade simples, ela vem só com um verbo, e habilidades complexas vêm sempre com mais de um verbo. E a proposta aí é a ativação inicial, a contextualização, o desenvolvimento e a finalização. Fontes, né? As fontes históricas, que é importante para o trabalho do historiador, né? Sempre trazer presente. Análise de imagens e questionamentos. O desenvolvimento traz um texto sobre a República, elaborado um texto que está lá no caderno do estudante, material de apoio do currículo. E a finalização a partir de um texto com questionamentos para serem respondidos. Finaliza, aí traz o planinho de aula, um exemplo de atividade, né? E o entrelaçamento, que vai trazer presente as aulas do Centro de Mídias, que trabalhou a temática. A gente pode buscar de apoio lá. Geografia, Lu. Bom, Egídio, minha tela ainda está sumida, não estou vendo nada, mas acredito, espero que seja só eu. Tá. Mas em geografia, a tua também está sumida? Não. Tipo... Eu posso ler e você comenta. Não, eu vou acompanhando aqui no outro computador, é rápida a parte de geografia, porque essa é a habilidade que nós comentamos lá na relação com a primeira série do ensino médio, mas ela está sendo considerada como essencial no 6º ano. E a relação dela está lá no primeiro aninho, né? Vamos aí dizer quando que começa essa relação, lá quando eles falam de moradia, escola, bairro, as características do lugar de vivência. No 2º ano, ensino fundamental, anos iniciais, vai identificar as mudanças, e aí vai no 3º ano, os lugares de vivência, no 4º ano, as diferentes formas de representação, é todo um percurso que o currículo vai mostrando que vai se desenvolvendo a temática, até chegar, necessariamente, à habilidade essencial do 6º ano, certo? Lógico que esse percurso ainda não acontece, mas é importante entendermos esse movimento para as escolhas aí futuras. No exemplo de atividade, estou chegando aqui, gente, estou chegando na canela aqui. No exemplo de atividade, eu estou passando para você. A sensibilização, a contextualização, a problematização, mais uma vez, sistematização e avaliação. Observem que o 6º ano traz uma sequência mais completa da situação aqui de aprendizagem, mas as atividades vão seguir no mesmo ritmo, tá? Atividade inicial de sensibilização, as suas primeiras percepções, e vai vindo aí as sugestões de diálogo, de textos, de imagens, e a gente vai caminhando aí para o desenvolvimento e finalizando a sistematização aí com a mobilização de diferentes metodologias, mas, logicamente, eles vão reforçar a questão da autoavaliação. É um material que está no caderno do aluno e do professor, bem lá destrinchado, então dá para pegar as atividades de lá, certo? Ainda fala da atividade 3, que é um estudo de caso, como sugestão de finalização. E aí, a carcassinha com habilidade essencial, eles escolhem 2 de suporte,
que é a do segundo e a própria do sexto ano, mais a 02, para dar suporte, e o material está toda a sugestão. Temos também o entrelaçamento que eles colocam e os QR Codes do material que está lá no próprio caderno do professor e do aluno, toda uma sequência. Colocamos para vocês, não sei se você chegou aí, Gígio, na Webgrafia. Já. Mas o material do ano passado do Aprender Sempre, que são várias situações de aprendizagem que foram elaboradas o ano passado para a recuperação, que pode estar ajudando vocês. A nossa ideia é trazer o máximo de material, ou pelo menos mostrar os caminhos, para que vocês possam ter aí um suporte para desenvolver esse momento de recuperação com os alunos e daqui para frente também tomar as decisões. Passo a palavra, Egídio. Certo. Vamos ver agora se o Teams responde. Oi? Agora eu vou tentar recarregar a página, pode acontecer. Recarrega aí, por favor, que o meu deu bug. Estou tentando entrar de novo. A minha não quer conversa não, Egídio. Egídio? Fábio, caso você esteja aí próximo a gente e puder nos auxiliar, agora é o nosso momento final, em que gostaríamos de fazer a homenagem aos professores. Tá, Lu, eu vou projetar. Mas está tudo travado. Eu acho que melhora. Espera aí, só um minutinho. Agradecemos muitíssimo o apoio do Fábio, nossa estrela guia, que está sempre aí nos acudindo nos momentos. Eu não sei. Espera aí, acho que não deu certo. Pelo menos minha imagem voltou. Agora acho que você visualiza a minha tela. Opa, agora sim. Pode avançar? Vamos tentar. Você precisa me autorizar, Fábio. Tá, já permiti. Voltou na tela antiga, né? Isso. Aqui, opa, agora estamos vendo. Bom, a vocês, queridos colegas, fica aqui a nossa singela homenagem. Esse ano a gente sempre procurou muito, eu sei que é muito pouco, mas assim, sempre nos esforçamos muito para auxiliá-los e espero a Deus termos sempre força para poder os auxiliar ainda mais. Que essa semana represente todo o carinho, toda a dedicação. O professor esse ano mostrou exatamente a flexibilidade, a força, a coragem ao novo. Então fica aqui a nossa singela homenagem a todos vocês, bravos guerreiros que estão aí na frente, próximo aos estudantes, fazendo dessa profissão, que não é uma profissão, é uma missão. Um professor. Era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador
No Nordeste brasileiro, continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor. É a nossa luta, a luta por uma sociedade mais justa, pela equidade, para que os nossos estudantes sejam realmente o futuro e um bom futuro. Com Parabéns. oportunidade para todos. Parabéns a todos vocês. A minha parte, eu vou encerrar com a frase de uma aluna. Um dia virou para a gente estava numa reunião e ela, emocionada, disse: vocês não têm noção a importância que vocês têm na nossa vida. Muito obrigada, professores. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado a vocês. Obrigado vocês. Que bom, que lindo. Muito obrigado. Estou emocionado. Tá? Que vocês sejam felizes dentro desta caminhada que é linda e que sempre mais recorde que vocês são a peça-chave da transformação da sociedade. Muita força, muita luz nessa caminhada. Por favor, não esqueçam de fazer a avaliação para a gente. Ô, Melzinda, pediu a palavra, fica à vontade. Isso, porque não estou abrindo, fazendo favor. Posta um link no chat. Já vamos colocar já. Fiquem à vontade para usar, porque a palavra. Muito obrigada por todos esses momentos de incentivo de vocês. É um aprendizado enorme, gente. Pode abrir, o Melzinda, o microfone. Lu, foi por engano que eu ergui a mãozinha, tá? Mas aproveitando agora, muito obrigada pela mensagem, foi maravilhosa. E para vocês também, um ótimo dia do professor, tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Tão bom ouvir vocês. Saudades, gente. Também muitas saudades. Eu só queria desejar a todos os professores um ótimo
Um ótimo dia para a gente. Eu gostaria de agradecer principalmente alguns dos professores que estão aqui, foram meus professores na faculdade, outros foram meus professores enquanto aluno. E assim, eu carrego no meu coração os ensinamentos que vocês me deram, e se eu sou um profissional que eu sou hoje, eu devo graças a vocês. Eu espero, principalmente alguns aqui que eu tenho um carinho maior, ser um profissional tão bom e fantástico quanto vocês foram, tá? Desejo a todos, então, feliz dia dos professores. Obrigado. Que lindo, Marcos. Parabéns. Você fez a gente recordar, né, dos nossos professores. Os professores também tiveram seus professores, né? E que a gente lembre com muita gratidão e carinho. Obrigada, Marcos, pela participação. Lu, oi. Bom dia. Eu só quero agradecer todo o carinho de vocês conosco, todo o empenho, por todo esse período que estamos passando juntos, e Deus vai querer que nós vamos vencer todos juntos. E muito obrigado e linda mensagem, tá? Um abração para todos com carinho. É a Roseli. Roseli, muito obrigada. Um abraço enorme para você. Um abraço. Obrigada Tchau. Mesmo. Tchau. Bom dia. Tchau. Obrigada para você também. Totalmente. Oi, Lu. Eu gostaria de agradecer a todos vocês da equipe de Humanas, o Fábio, em nome dos professores da Escola da TAM, e dizer que vocês complementam as nossas vidas e alivia também as dificuldades que estamos passando neste momento. Muito obrigada, foi muito lindo. Ai, Ângela, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Muita força nessa caminhada. E a gente sempre procura contribuir. Eu sei que é pouquinho, mas a gente juntos vamos chegando lá, né? Obrigada, Ângela. Isso, verdade. Obrigada a nós.